eu vou falar com você sobre as duas gerações. São duas gerações. Uma geração a que precisa tocar a Jesus. Uma geração, a primeira geração é a geração que precisa tocar Jesus. A segunda geração é a que precisa ser tocada por Jesus. E você vai entender o porquê. São as duas gerações. Uma precisa tocar Jesus. A outra precisa ser tocada por Jesus. Nós vamos ler o texto que está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia ou pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda, ou na orla do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou o que tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Nós vemos nesse texto que até esse ponto nós vemos duas pessoas. Uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, e agora tinha uma menina que tinha 12 anos, precisava ser tocada por Jesus. Veja só. Passa, filho. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Quantas pessoas estão dizendo que não tem mais jeito? Não é verdade, filhos? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Jesus então vai na casa de Jairo, lembrando que Jairo, ele era o dirigente da sinagoga. A sinagoga naquela época era um local onde os judeus se reuniam para estudar as escrituras e assim por diante. Se fosse comparado com os cristãos, seria a igreja, né? Mas Jairo era dirigente da sinagoga. Ele tinha uma filha que estava morrendo, e agora essa filha, ela precisava ser tocada por Jesus, mas ela tinha também 12 anos. Malaquias, ele fala que existem 4 maldições no livro de Malaquias. O livro de Malaquias todinho fala de 4 maldições. A primeira maldição era o culto sem verdade. A segunda maldição era as bênçãos de falsos sacerdotes. A terceira maldição de Malaquias fala do coração infiel. É justamente nesse texto que fala sobre os dízimos e as ofertas. E a última maldição é os corações não convertidos para dentro de casa. E Malaquias, ele fala o seguinte: eu converterei o coração dos pais aos filhos, mas o coração dos filhos aos pais. Então, o coração de cada um de nós tem que ser convertido para frente, mas tem que ser convertido para trás também.
Não é só o coração convertido para frente. Então, o coração do seu pai, ele tem que estar convertido a você. Mas o seu coração tem que ser convertido ao coração do seu pai. A primeira geração tem que colocar o coração para frente, declarar bênção sobre os filhos e investir nos filhos. Mas o coração dos filhos tem que ser convertido aos pais, com honra, com obediência, com satisfação, com compreensão. Então nós vemos que, quando Malaquias fala sobre isso aí, então ele está dizendo de corações de gerações. E quando eu falar de gerações aqui para você, eu não vou falar de gerações somente no sentido de pessoas da minha idade com pessoas mais novas. Não, eu estou falando de primeira e segunda geração. Em que sentido? No sentido biológico e no sentido espiritual. Eu sou a primeira geração do Jun, mas o Jun já é de primeira geração da Chloe. O coração do Jun tem que estar convertido a mim e tem que estar convertido a Chloe. O coração da Chloe tem que estar convertido a ele. Quem está entendendo isso? Diga amém. Está claro a questão de gerações aqui? Mas também tem uma outra questão de geração. Pessoas que se converteram há muitos anos atrás. E pessoas que estão se convertendo agora. Eu me converti há 40 anos atrás. Você imagina, 40 anos. É muito tempo. Nem eu às vezes acredito. Brincadeira. Mas quanto tempo faz? Mas eu conheço gente que se converteu muito antes. Mas tem gente que se converteu há 2 anos atrás. Mas tem pessoas idosas que se converteram agora. E tem pessoas que têm 40 anos, mas se converteram com 10 anos de idade. Então foi 30 que se converteram. Então essa questão de gerações na questão espiritual, as pessoas se converteram lá atrás e as pessoas que se converteram agora. Eu vou falar sobre esses 2 pontos aqui na nossa meditação. A primeira geração é a geração da mulher. Jesus, ele chega em Cafarnaum, ele volta de suas viagens, ele chega, quando ele chega, a multidão já vai em cima dele. No meio de toda aquela balbúrdia, no meio de todas aquelas pessoas, tinha uma mulher, que fazia 12 anos, ela estava com uma hemorragia. 12 anos, muito tempo. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e ninguém podia ajudá-la. Ela estava numa situação muito difícil e os bens dela já tinham tudo embora. E fazia 12 anos que ela vinha sangrando. E ela chega por trás dele. E quando ela chega por trás dele, ela vai, imagine, faça uma cena na sua mente, aquele monte de gente, aquelas ruas estreitas, as pessoas se jogando sobre Jesus, gente na frente, gente atrás, gente se acotovelando, e as pessoas tentando tocar em Jesus. Ela vem no meio de toda essa guerra, com fraqueza. Quem perde muito sangue fica fraca. Pessoa doente, gente. Ela estava doente, ela estava fraca. Segunda coisa, pela lei ela não poderia estar lá, porque uma pessoa com fluxo de sangue tem que ficar longe da comunidade. Ela não podia estar ali no meio. Tanto é que, segundo a lei, as mulheres nos seus ciclos menstruais, elas tinham que ficar longe. Ela não podia estar lá. Então ela estava indo também contra a rígida regra religiosa da época. Terceira coisa, ela era uma mulher. Na sociedade da época, tinha essa questão. Então nós vemos que tudo isso ia contra ela fazer isso. Mas ela foi e ela disse: olha, eu preciso tocar, porque se eu tocar eu vou ser curada. Essa geração dessa mulher, eu coloco ela como a geração, a primeira geração. A minha geração. A geração daqueles que se converteram lá atrás. Mas eu coloco também no sentido não espiritual. Quantas pessoas da minha idade para cima começaram do zero? Quantas pessoas da minha idade para cima, financeiramente falando, começaram do zero? Começaram, conquistaram, suaram, sangraram, levantaram de madrugada e trabalharam e batalharam e conseguiram construir uma vida para a sua família. Meu pai, quantas vezes levantava de madrugada para ir no banheiro, meu pai 3:30 da manhã saindo para fazer hora extra. Fez hora extra por anos, todos os dias. E às vezes ia trabalhar domingo.
para botar comida no nosso prato. Geração que sangrou. Quantos filhos aqui, formados, os pais trabalharam de servente pedreiro? Quantos de vocês aqui, o seu pai trabalhou de servente pedreiro? Não que não seja uma profissão digna, não estou dizendo isso aí não, gente. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Quantas pessoas trabalharam em serviço pesado? Quantos picaram o cartão nas empresas durante anos a fio? Para poder formar você, para poder te dar um diploma. Geração que sangrou. Mas no sentido espiritual também tem uma outra questão. Quando nós vemos que essa mulher, ela sangrou por muitos anos. É a geração que sangrou. A primeira geração é a geração que sangrou. Lutou, batalhou. Fez das tripas coração. E, além disso, buscava Jesus em religiões, em religiosidades. Quantas pessoas procuraram mandingas, procuraram passes, procuraram tantas coisas para solucionar um problema que só crescia dentro de casa. Quantas pessoas procuraram a solução que somente Jesus podia dar em lugares que ia piorar a situação. Você sabe disso. Porque nós vivemos num ambiente cheio de superstição, cheio de misticismo. Não conhecia Jesus. E procurou a solução para o seu problema, a solução para o seu definhar de alma, definhar espiritual, em lugares que não tem solução. Nós sabemos isso, eu e você. Alguns aqui podem se concordar comigo, eu passei por isso. Nós passamos por isso, procurando Jesus e sangrando, procurando Jesus onde não podia achar. Mas essa geração também lutou para tocar em Jesus. Por que nós lutamos? Porque há 40 anos atrás, gente, há 50 anos atrás, se converter, podia ser expulso de casa. Se converter há 40 e 50 anos atrás, podia perder o emprego. Não é muito tempo não, são uns anos atrás. Você sabe por que tem um cemitério dos americanos ali em Santa Bárbara? Cemitério dos americanos? Porque há 100 anos atrás, protestante não podia ser enterrado no cemitério público da cidade. Por isso que os americanos fizeram aquele cemitério lá. Não vai longe. 100 anos, 50 anos, 40 anos com o tempo que eu me converti, eu perdi a amizade. Eu recebi Jesus, eu perdi a amizade. Os melhores amigos meus, perdi a amizade. Perdi a amizade. Muitos casos a família deixa de conversar. Hoje, os pais que não são crentes, que não são da igreja, aplaudem quando o filho vai para a igreja. Porque eles sabem que o filho dentro da igreja vai ter menos possibilidade de ir para as drogas, para o crime. E eles não querem saber da fé, eles querem saber do ambiente. Muitos pais são assim. Quantos pais que eu conheço falam, vai para a igreja, filho. Pai, e você? Eu falo, não, eu não vou usar droga. Você ainda tem risco. Então vai para a igreja. Mas por causa disso aí. Então, muitas pessoas daquela época, no nosso caso, era assim. Quantas vezes na época que eu dirigia os jovens, um amigo meu chegou abalado na porta da igreja, com uma bolsa. Ele falou, eu falei, o que foi? Ele falou, Hugo, sabe o que aconteceu? Meu pai me mandou embora de casa. Eu falei, por que mandou você embora de casa? Ele falou, porque eu me converti. Eu falei, cara, o seu pai bebe, o seu pai não trabalha, você e sua irmã botam comida dentro de casa e pagam aluguel, e o seu pai fica o dia inteiro bebendo dentro de casa, e ele te mandou embora ainda porque você se converteu? Ele falou, não tem onde ficar. O pai mandou embora de casa. Por quê? Porque foi uma geração que sangrou. Converter naquela época, a gente não era qualquer coisa. Se converter, receber Jesus naquela época, há 45 anos atrás, 40, 50 anos atrás, era você ser mandado embora, você perder o emprego, você perder a amizade, você ser perseguido. E acontecia isso mesmo. Mas essa geração, gente, que sangrou dessa forma, o que eles fizeram? Lutaram para tocar Jesus. Porque naquela época, as pessoas se jogavam em cima de Jesus. Ele lutava, ele queria tocar Jesus. Eu quero ver Deus. Eu preciso de Jesus. Naquela época, irmão,
Quem dirá, conversando com uns meninos agora de manhã aqui na porta da igreja, contando algumas coisas, com 16 anos de idade, irmão, ir lá debaixo do viaduto do mercado municipal evangelizar. Saía do colégio Dom Pedro e ia evangelizar. Ali era um ponto terrível. 16 anos. Alguém fala, seus pais sabiam? Não sabia, meu pai não sabia. Ia a pé. Depois ia de madrugada a pé, lá para o São Luís, de madrugada, com alegria, porque eles tinham ouvido Jesus. Um ponto terrível ali, que tinha ali debaixo, eu não sei se tem ainda, mas era uma geração dessa forma. Essa geração, eles pagaram o preço, buscaram o Senhor. Esse pessoal buscou o Senhor nas grutas, nos montes, buscaram Jesus de madrugada, oraram escondido no banheiro, porque não podia orar na frente da família. Trabalharam em empresas, um calor infernal. Quantos, eu lembro daquela época, que ia trabalhar jejuando de água e de comida. Falei, como é que você pode trabalhar jejuando de água e comida nesse calor? Quantas pessoas não aceitavam tomar ceia se não estivesse jejuando? Pessoas dessa época, você imagina, ainda mais que tinha uma religiosidade muito mais profunda naquela época. Amigos meus, santos, não ia trabalhar se não fosse de roupa social. Você fala assim, mas como é que o cara ia fazer isso? O cara é religioso. Religioso, irmão, você precisava de ver ele orar. Porque ele usava roupa social, ele era religioso. Você precisava de ver esse homem pregar no meio da rua. Isso quantos anos? 30 anos atrás. Você imagina esse cara sendo zombado da empresa, meu. Com roupa social, calça social, sapato social, camisa de manga comprida e uniforme de manga curta por cima da roupa. Era uma igreja de usos e costumes, a igreja dele. A minha igreja não era assim, mas a dele era. Mas eu peguei uma amizade, porque quantas vezes a gente se trancar no vestiário da fábrica para orar? Orava, irmão. Esse irmão orava, e ele falava assim, eu vou para a Argentina como missionário. Eu falei, quem vai te enviar? Ele falou, minha igreja não vai me ajudar. Eu vou cá. Eu falei, você sabe falar espanhol? Ele falou assim, eu vou dar um jeito. Então, essa geração da mulher é a oração do sangue, oração do sacrifício, oração do preço altíssimo que foi pago. Altíssimo. Você sabe por quê? Eu conheço igrejas que começou debaixo de árvore, irmão. A nossa igreja aqui, quando a gente era tudo junto lá no morro, começando debaixo da árvore. Sabe na casa de quem? De um casal de idoso. Era um casal de idoso que tinha um filho mais velho do que eu, na época. Ele devia ter uns 30 anos, 20 e poucos anos de idade, deficiente mental. Um casal de idoso, com um filho deficiente mental, acolheu um pequeno grupo para começar uma igreja. Hoje, essa igreja, são mais de 150 igrejas. São mais de 150 igrejas. Sabe como começou? Na área da casa deles. Sabe onde era a classe infantil? Debaixo da árvore, na calçada. Sabe onde os 3, 4 jovens se reuniam? Do outro lado da rua, perto do pasto. Você sabe o que é? Hoje, quem vai querer frequentar uma igreja que é debaixo de uma árvore? Se não tiver um telão, se não tiver um post no Instagram. Geração do sangue, irmão. Eu não estou dizendo para retroceder. Quanto mais tecnologia, quanto mais coisas tiver, melhor. Mas o que nós não podemos perder é essa paixão, esse desejo. Desejo, ser atraído por Deus. Não é a gruta que atrai, é Deus que se manifesta quando a gente se esforça para ir na gruta. Não é no monte, não é o monte que Deus está aqui também, mas o esforço de ir até o monte, de subir de madrugada, de colocar a cara no chão e dizer, Deus, visita-nos. É esse coração, é que atrai. Não é, irmão, começar uma igreja debaixo de uma árvore. Se puder começar num salão social, de um hotel, 5 estrelas, comece. Mas não tem salão, não tem templo, não tem um lugar confortável. Aqui dá, debaixo de uma árvore, Deus vem. É essa geração da mulher
que sangrou, que desejou, essa mulher que não tinha força, que foi contra tudo e todos. Quantos naquela época? Amigos meus, hoje são pastores, são missionários, estão em muitos lugares do mundo. Quantos enfrentaram? Enfrentaram a família inteira, enfrentaram amigos, perderam coisas, para não abrir mão daquilo que eles tinham conquistado. Não dava tempo de ter mimimi, não dava tempo de ter coitadismo, não tinha jeito, irmão. Ou era aquilo, não tinha caminho de retorno, era só para frente, para frente, para frente. É só indo, buscando, clamando. Foi essa geração que buscou o Senhor nos montes, nas grutas, nas santas convocações, nos jejuns, nas orações de madrugada. Tem alguns aqui que participaram 3 anos. 3 anos. 3 anos orando todo dia às 5 horas da manhã. Detalhe. Tinha gente que morava na Cordenúncia, ia lá no Molon, saía de casa às 3:30 da manhã para chegar lá. Um rapaz que a Silvani ganhou, numa célula nossa. Eu estava indo debaixo de chuva, um dia frio como hoje, lá no Pozanaga. Eu estava indo com o pastor da igreja. De repente ali no Arrocarioba, um vulto. Alguém vindo no sentido contrário, cantando alto. Chegou perto do carro, a gente foi diminuindo, o carro falava diminui, e ele vinha cantando, chorando e chovendo, cantando alto. Eu abri e falei: Celso, onde você está indo? Ele falou: estou indo na reunião de oração. Era sexta-feira, sabe que horas? 10:30 da noite. Estava indo do Zanaga, lá no Jardim Europa, a pé, debaixo de chuva, chorando. A Simone falou de Jesus para ele no colégio, ele se converteu, esse rapaz. Sabe o que aconteceu? O pastor falou: entra aqui. Ele entrou todo molhado, frio, e começou a chorar dentro do carro. Ele falou: como é que é bom servir Jesus. Sabe o que é isso, filho? O Espírito Santo tem saudade. Não de molhar a gente, mas de nosso coração sangrasse diante dele. O Espírito Santo sente saudade de mim, de eu fazer meu coração assim. Nós somos muito confortáveis. Está bom demais, irmão. Está muito fácil. E que os laços da facilidade não virem algemas de morte espiritual. Diga amém, filho. Que caia nessa noite um temor do Senhor nos nossos corações, filho. Eu estava, pastor Cláudio, meu cunhado, na época ele era crente novinho, recém-convertido. Mas o rapaz, quando se converteu, gente, meu Deus. Hoje ele é pastor lá em João Pessoa, ele e minha irmã. Convertido novo. Em 20 dias, em menos de 20 dias já tinha lido todo o Novo Testamento. Convertido novo. Um dia eu, perto dele, ele falando os versículos. Ele tinha decorado 1ª, 2ª, 3ª carta de João. Versículo por versículo, decorou. Decorou todo o sermão da montanha, com menos de 1 ano de convertido. Aí ele começou a levar um pessoal da igreja para o culto. Pessoal perto da casa dele levava para a igreja, domingo à noite. Passados uns dias, um espírito maligno se manifesta numa das senhoras, num outro lugar. E o demônio falou assim: eu ia fazer uma bagunça aquele dia lá no caminho, no meio dos eucaliptos, mas não consegui não. Tem muita unção naquele cara. O demônio não conseguiu se manifestar perto dele. Tal era a presença de Deus na vida daquele rapaz. Sabe quanto tempo de convertido? Novinho na fé. Não tinha 3 anos de convertido. A geração que sangra. A geração que sem força
se lançou sobre Jesus. Sem tecnologia. Não tinha coisas externas que animavam a fazer as coisas. Não tinha luz, não tinha uma Bíblia mais legal. Todas as Bíblias eram iguais. E geralmente as capas da Bíblia não eram bonitas. Não tinha Bíblia com a capa bonita para incentivar a ler. As letras, as impressões antigas eram difíceis. Aliás, para comprar uma Bíblia, eu economizei quase um ano inteiro para poder comprar a Bíblia. Porque todo o dinheiro do salário que eu ganhava dava na mão do meu pai. Era assim naquela época. E ele dava uma mesada. Eu tinha que economizar a mesada. Do pouquinho que ele dava, eu tirava o dízimo e guardava um pouco. Aí eu economizei para comprar a Bíblia. Quando eu comprei a Bíblia, irmão, a minha primeira Bíblia, aquela que eu dei para o Seite aqui, eu abracei, irmão. Primeira coisa que eu fiz, eu fui no meu quarto, ajoelhei. Falou: Deus, eu tenho uma Bíblia. Geração que sangrou, filhos. A geração das madrugadas, dos jejuns, das orações. Geração que pagou o preço. Geração que teve oposição da família. Geração que foi abandonado pelos amigos, foi zombado, perseguido. Geração que recebeu visitações de anjos, mas demônios também. Quanta oposição demoníaca. As orações da madrugada. Evangelizou, foi xingado. Sujaram-se nas grutas, nos montes. Estudava a Bíblia sem comentário bíblico, não tinha dicionário bíblico, era só a Bíblia pura. Não tinha internet, não tinha Google. Geração que semeou. As primeiras sementes foram lágrimas de clamor a Deus pelas famílias que vieram se converter depois. Quantos amigos meus ganharam a família inteira para Jesus? Quantas pessoas daquela época? Geração que ajudou, que evangelizou. Uma geração que sangrou, para que a outra não precisasse sangrar. Quem está entendendo isso, filhos? Muitas pessoas contam a mesma coisa. Existem pessoas que se cansam de ouvir os mesmos testemunhos, e geralmente assim, daquela época. Mas tem coisa que não aconteceu mais. De você ver cego enxergando, mudo falando, paralítico andando. De você ver as coisas brilhando na gruta. E você vê culto que não terminava mais, porque não tinha cronograma. Culto que não terminou mais. Meia-noite as pessoas chorando e clamando, sem relógio, na presença do Espírito, sem cronograma, com anjos clamando a Deus juntamente com a gente, para ver o que Deus está fazendo através da igreja. Porque anjo não tem o Espírito Santo, anjo não recebe o Espírito Santo, anjo não é templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Anjo não recebe revelação de Deus, nós recebemos revelações de Deus. Anjo não são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Anjos são criaturas de Deus. E eles ficam aqui, ó, eles cercam o culto como agora. Eles cercam, e Colossenses diz, para que eles ficam observando para ver o que Deus vai manifestar através da igreja. Colossenses fala isso. Então os anjos vêm e falam: o que agora o Espírito Santo vai fazer através da igreja? A multiforme sabedoria de Deus é conhecida pela igreja, nós. Mas são essa geração que pagou esse preço. Porém, essa geração, justamente por causa que pagaram esse preço, receberam visitações extraordinárias. Extraordinárias. Receberam visitações extraordinárias. Nos maiores problemas, na maior angústia, o Senhor estava ali. Você imagina um negócio desse? De maiores visitações, milagres, curas. Quantas libertações extraordinárias. Extraordinárias. São essas gerações receberam manifestações extraordinárias do espírito maligno, e as coisas acontecendo de uma forma extraordinária. Você imagina um negócio desse? Revelações espantosas. Uma família da igreja, todos eles usuários de droga, no começo da igreja. Eles moravam num lugar bem difícil, na beira do rio. A água suja,
fétida corria na frente da casa deles. Eles se convertem, a igreja ajuda, eles saem dali e vão morar num bairro da cidade. E um dia, ela não era batizada, crente nova, uma pessoa nova, mas sincera. Malemás estava começando a ler a Bíblia. Ela sonhou. Ela teve um sonho. E aí ela acorda de manhã, ela vai onde ela tinha sonhado, ela sobe numa banqueta e leva a mão por cima do forro do banheiro assim. Tinha droga lá. E tinha gente querendo prejudicar eles com aquela droga ali. E não foi ela que colocou. E aí o problema foi desarmado. Como é que uma pessoa que nem ainda pediu para ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo visitou assim? Como é que você me explica isso? Mas sabe por quê? Jejum, oração, clamor, o ambiente causado pela união das orações dos santos. Aí o Espírito Santo vem, e quando ele vem, ele toca em lugares que ninguém tocou ainda, faz o que ninguém fez ainda, e ninguém pode fazer, revela o que ninguém consegue revelar, porque ele está presente. Uma igreja viva, recebeu, essa geração conquistou como? Com grande sofrimento, com grande dificuldade. Igrejas que começaram debaixo de árvore, famílias inteiras que se converteram, depois que o primeiro da família se converteu, menos respeitado, 13, 14 anos de idade, pessoas que influenciaram a sociedade, colheram também, e agora nós estamos colhendo, na vida das próximas gerações, aquilo que muitas pessoas plantaram. Essas pessoas são geração que sangra, mas também, essa mulher, quando ela foi tocada por Jesus, e ela foi curada na frente de todo mundo. Essa geração, irmão, tem que ser curada em público, não é no secreto, porque nós somos feridos também. Muitas pessoas que começaram foram feridos, tomaram muita pancada, tem que ser curada em público, diante das pessoas, tem que manifestar a sua cura, tem que manifestar que já está estancado o sangramento, mas tem que manifestar publicamente: quem me tocou? Eu toquei, Senhor, e senti o meu sangue ser estancado. É essa geração, em público e com grande alegria, porque essa geração não pode terminar os seus dias espirituais debaixo de ferida. Até os últimos dias nós temos que continuar tocando Jesus. Amém, filhos? Com 80 anos, alguns vão ver 100 anos, tem que continuar tocando Jesus. Tem que continuar tocando, tem que continuar tocando Jesus. Tem que continuar buscando tocar Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem a segunda geração, a geração do despertamento. Passa, filho. A geração do despertamento. Aí Jesus vai. A mulher é curada, Jesus vai. Jairo pega Jesus pela mão. Senhor, minha filha, Senhor. Quantas pessoas da nossa geração nos últimos anos tem sido a oração assim: Senhor, meu filho, Senhor, minha filha, meu filho não viu, Senhor, não viu a visitação dos anjos, Senhor, minha filha não viu naquele milagre que o Senhor fez, Senhor, meus filhos nunca viram a visitação do Senhor nas grutas, nas vigílias, Senhor, eles nunca viram a tua glória se manifestando. Senhor, eles precisam ver, porque agora eles estão dormindo, mas é a geração do despertamento, vai ser uma geração melhor que a nossa. Aí o que acontece? É a geração que serão tocados pelo Senhor. Jairo pega Jesus, e quando ele está indo, pessoas dizem assim: já era, ela já morreu, não incomode mais Jesus. Quantas pessoas estão dizendo para você: já era, você já era porque teu filho já era, não recupera mais não, é um caso perdido.
Quantas pessoas estão com a família destruída, o diabo está dizendo assim, já era. Não pega na mão de Jesus para levar aonde está o seu problema. Já era. Não pegue a mão de Jesus para levar até onde o seu problema está escondido, naquele quarto. Já era. Então as pessoas disseram para Jairo. Mas Jesus, ele disse assim, creia. Não é tudo isso não. O que é morte para os outros, para mim é sono. Eu vou despertar. O que é perdido para os outros, para mim é uma chance de manifestar meu poder. O que é impossível para os outros, vocês verão que eu sou Deus impossível. O que para os outros é um caso perdido, para mim é um caso achado. O que para os outros é um motivo de zombaria, para mim vai ser um motivo de glória. Para os outros é um motivo que não é irremediável, para mim não precisa nem de remédio. Eu curo tudo. Então quando nós vemos que essa geração serão tocados pelo Senhor, é porque todos podem ser tocados. Jesus pode tocar todas as coisas. Jesus pode visitar todo ambiente. Jesus pode falar com todas as pessoas, mortas ou dormindo. Mas nós precisamos de Jairos. Nós precisamos de pessoas da nossa geração, também da primeira geração. Pega na mão de Jesus, Jesus, vamos lá em casa. Jesus, vamos no meu quarto. Jesus, vai comigo na madrugada. Jesus, meu filho, minha filha está assim. Jesus, vão comigo lá no quarto dele, de madrugada, por anos a fio, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E desperta. Ele não despertou hoje, mas amanhã ele desperta. Ele não despertou amanhã, mas depois de amanhã ele vai ser despertado. E Jesus, quando ele está indo, as pessoas dizem, não incomode mais Jesus. Não é um caso perdido. Jesus, ele diz assim, não tenha medo. Então somente creia e ele será curado. Não deixe a morte entrar aos poucos no coração do seu filho, da sua filha. E às vezes a morte está na mesa. Às vezes a morte está numa amizade. A morte está numa decepção, está numa conversa. Do mesmo jeito que aquela frase que aquele professor disse na faculdade, quando eu tinha 18 anos de idade, me impactou como um canhão, um tiro de canhão, mudou a minha vida. Uma palavra maldita perto do seu filho pode ser um canhão para mudar a vida dele para o pior. Não permita. Uma pequena mágoa pode se tornar uma grande mágoa. Uma grande mágoa pode se tornar uma raiz de amargura. Aí ele vai dormir. Uma pequena decepção pode se tornar uma grande revolta. Uma grande revolta pode se tornar uma grande rebelião. Um pequeno conformismo pode se tornar um grande conformismo. Um grande conformismo pode se desviar, pode virar um grande desvio do caminho do Senhor. Por isso, quando ele chegou na casa de Jairo, não deixou ninguém entrar, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Não deixe qualquer coisa entrar no seu quarto, no quarto do seu filho. Pega na mão de Jesus e fala, Jesus, está aqui, ó. Entra aqui no meu quarto. Ele está aqui, ó. Meu filho está aqui, Senhor. Minha filha está aqui, tem 12 anos. O nome dela é fulano de tal. Jesus, coloque a mão aqui. Fale com ele, Jesus. Transforme a vida dele. Nova geração. Vocês vão receber as mesmas visitações que nós recebemos, mas vocês têm que fazer as mesmas buscas. Nós pagamos um grande preço e continuaremos pagando. Falei com a Silvani, nós estamos começando uma nova rodada de jejuns e de orações. A nossa família cresceu, está crescendo. Eu quero ver as gerações futuras fazendo tanta coisa para Jesus. Mas para que isso aconteça, eu vou continuar fazendo. Mas vocês têm que se levantar com as mesmas orações, pagar os mesmos preços. Vocês têm que fazer as mesmas buscas e até mais. Chegou a hora de vocês, geração da filha de Jairo. Chegou a hora de vocês. Vocês têm que se levantar agora. Vocês têm que se despertar. Nós já estamos levando Jesus até o quarto de vocês. Nós estamos clamando por Jesus no meio da multidão e dizendo, vai, visita meu filho e minha filha.
Muitos pais estão perdendo as madrugadas orando assim. Agora chegou a hora de vocês, os pais que são novos, como o John e a Evelyn, os demais que estão aqui, chegou a hora de vocês se levantarem. As primeiras palavras que os seus filhos têm que falar é sobre Jesus. Jesus! Você sabia que os seus filhos já têm anjos? Os anjos das crianças já visitam constantemente o trono de Deus, fazendo o quê? Jesus disse que os anjos das crianças visitam o trono de Deus, para quê? Por que você acha que eles fazem isso? Está indo falar de você ou dos seus filhos? O que eles estão fazendo? Quais são as batalhas que eles estão fazendo? E agora chegou a hora de vocês, porque essa nova geração serão tocados pelo Senhor. Chegou a hora de vocês serem tocados pelo Senhor, diga amém. Agora precisam levantar e despertar. Desperta! Desperta! Desperta, faça alguma coisa diferente. Reúna os jovens, reúna os adolescentes, reúna os rockets. Faça alguma coisa diferente. Sabe por quê? Uma das grandes armas do diabo nos dias de hoje é distração. Distração. Não conseguimos ficar 1 hora, meia hora sem mexer no celular. Distração. Quantas horas nós perdemos por dia no celular, a ponto de ter exaustão mental, a ponto de precisar trabalhar a dopamina barata, que está sendo liberada o dia inteiro e constantemente, trazendo exaustão. Quando na verdade, nós não precisamos disso, precisamos da visitação do Senhor. Porque nós já sangramos, vocês vão pagar um alto preço pelos seus filhos, mas nós já pagamos o sangue por vocês, porque a geração que sangrou, não foi a geração que despertou. Uma geração sangrou, a outra despertou. Uma geração tocou Jesus, a outra geração foi tocada por Jesus. A próxima geração já está sendo tocada por Jesus, porque a primeira já tocou. A próxima geração será despertada, porque a primeira sangrou. A próxima geração será alimentada, porque a outra já pagou um preço. A próxima geração está se levantando e será melhor, mas você tem que pagar o preço também. Faça as mesmas buscas. Próxima geração, faça as mesmas buscas. Cadê o jejum? Espontâneo, não convocado. Cadê o se levantar para ir lá na praça falar de Jesus para alguém, sem ser um movimento que está sendo organizado? Onde estão os meninos que no final de um nexo, ao invés de fazer tantas coisas que pode fazer legitimamente falando, não tira um tempo para orar e clamar ao Senhor? Essa geração, eles farão suas próprias buscas, pagarão o seu próprio preço, lançarão as próprias sementes pelos filhos, pelas famílias. É uma geração que, mesmo que não entendam tudo o que tem de novo, eles compreenderão que Deus tem um novo para eles, em nome de Jesus. E essa geração é que vai deixar o legado para as outras gerações que virão, quando a primeira geração não estiver aqui mais, mas serão melhores, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Quem aqui, se você é da primeira ou da segunda geração, neste momento o Senhor nos chama para essa consagração, em nome de Jesus. Amém, filhos? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.